Salve família! Como é que estamos? Sejam todos bem-vindos ao canal da Caravana Rita na Alma. Se você não me conhece, eu sou a Milena Reis, sacerdotisa da deusa e iniciadora das artes ocultas, e tô sempre vindo aqui trazer para vocês mensagens do céu para você viver uma vida com mais alma, mergulhar cada vez mais profundo em ti mesmo. E quem tá me acompanhando aqui um tempo sabe que o cenário mudou, tô um tempo sem aparecer. Isso tem a ver com muitos processos de transformação. E quando eu mergulho mesmo. Isso aí é da lua em escorpião. Mas eu sempre retorno, porque essa aqui é a missão. Essa é a missão. Tá sempre trazendo esclarecimento daquilo que tá do outro lado para vocês. E esse processo, na qual eu fiquei fora durante esse tempo, foi o que fez eu estar aqui, né, agora para falar exatamente do tema desse vídeo, porque o meu processo de pausa teve a ver com o meu fortalecimento mental e, por conseguinte, espiritual. E, como sempre é meu lema aqui com vocês, eu aprendo enquanto ensino e eu vou ensinando enquanto aprendo. Eu não poderia falar desse processo e trazer essas técnicas que eu utilizei. O tema do vídeo de hoje é técnicas de fortalecimento psíquico. Ou, se a gente quiser deixar de uma forma mais sucinta, proteção espiritual. Técnicas para sermos mais protegidos espiritualmente. Separei 4 pilares para vocês dentro desse assunto, porque foram os pilares que eu fui obrigada a entrar durante esse tempo que eu fiquei fora. E isso me transformou o meu conteúdo, transformou tudo, a realidade, e não tem como ser um assunto tão sucinto. Então, peço paciência, tá certo? Então, vamos lá. Por que eu tô trazendo essa temática de autocuidado, né, espiritual, técnicas de proteção espiritual? Netuno entrou em Áries. Sou astróloga, né, gente? Não tenho o que dizer. Netuno entrou em Áries e Netuno vai falar sobre a nossa espiritualidade, nosso canal de inspiração com o divino. E quando ele entra em Áries, ele vai ficar pelos próximos 14 anos, é uma espiritualidade mais combativa, ativa e que traz mais emancipação espiritual. E o que isso quer dizer na prática? Que a gente fica menos receptivo, menos disponível e manipulável para os agentes externos. Espiritualmente, a gente tem uma tendência aí de muitos e muitos anos e décadas a sempre recorrer a alguém, a um sacerdote, a um pastor, a um pai de santo. A resposta sempre está no outro. Nunca através da nossa intuição, nunca através das nossas percepções, dos nossos sonhos. E Netuno fala de sonhos. Netuno fala do espiritual, de intuição. Em Áries, que é um signo individualista, ele vai falar sobre essa autonomia, essa independência em encontrar as respostas, os caminhos para a nossa jornada espiritual. Ou seja, cada vez mais a espiritualidade está nos convidando a sermos mais independentes, a sermos mais intuitivos e responsáveis pelo nosso próprio processo. Com isso, com grandes responsabilidades, não é mesmo? Vem grandes deveres, vamos botar assim. Eu acho que é isso, né? Grandes responsabilidades, enfim. Grandes feitos, grandes responsabilidades, vocês entenderam. Quais são esses 4 pilares que eu tive que enfrentar durante esse tempo para eu poder estar mudando aqui o meu posicionamento com vocês, porque foi isso que eles me pediram. Eu sempre me posicionei aqui como uma mensageira, como alguém que traz as mensagens do oculto para vocês. E agora eles querem que eu me posicione como uma sacerdotisa, como alguém que fala com propriedade daquilo que vive. Então, eu tive que enfrentar o medo de me pôr nessa posição, o medo da falha, o medo da rejeição. E esse é o nosso primeiro pilar desse vídeo, o enfrentamento ao medo. Para você se proteger psiquicamente e se proteger principalmente de qualquer agente externo, você precisa se proteger de si mesmo. Porque nós somos nossos maiores autossabotadores, nossos maiores demônios. Então, quando a gente enfrenta um medo, né, ele já é um grande passo, porque o medo são as nossas sombras, e se elas nos dominam, nós somos facilmente dominados pelo externo.
Então, o medo, ele é proporcional ao tamanho dos seus sonhos. Vou repetir de novo. O seu medo é proporcional do tamanho dos seus sonhos. Porque se você quer muito crescer no seu trabalho, o seu pior medo é fracasso. Se você quer muito ser feliz no amor, o seu pior medo é ficar sozinho. Então, a gente precisa enfrentar os nossos medos para que a gente caminhe junto com eles, porque eles não vão morrer. O medo, ele tem uma função. O medo, ele é necessário, mas ele nunca pode nos dominar. Nunca, jamais pode nos dominar. Com isso dito, o nosso primeiro passo para nos tornarmos mais fortes espiritualmente e termos mais proteção é enfrentarmos o medo. E isso você vai escolher a forma que você deseja fazer esse enfrentamento, seja através de meditações, terapia, consulta ao oráculo, cuidado espiritual, não importa. Mas identificar e olhar para esses medos é o primeiro passo. Porque se você conhece a sua sombra, se você se conhece por completo, se você conhece seus pontos cegos, ninguém vai usá-los contra você. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo pilar. Eu até escrevi aqui do lado para não esquecer, que vocês já me conhecem, né? Alimentação. Vocês vão olhar pra minha cara e falar assim, Milena, como assim alimentação? Alimentação. Do que você se alimenta? As antigas sacerdotisas, elas acreditavam que o nosso corpo é o nosso templo. E isso foi uma coisa que foi rechaçada depois que o clero, né, tomou a nossa cultura, né? Depois que a gente saiu aí do matriarcado, fomos para o patriarcado, esse culto ao Deus Pai único todo-poderoso, eles começaram a subjugar e repudiar o corpo. E a gente começou a se nutrir de porcaria, seja de alimento, seja de rede social, do que a gente consome, do que a gente ouve, do que a gente lê no dia a dia, das pessoas que a gente está. Tudo que estamos inseridos e nos alimentamos é uma forma de autonutrição. E uma coisa que as antigas nos ensinam é que o nosso corpo é o nosso templo. Então, o que você come, o que você pensa, o que você lê, o que você ouve, tudo aquilo que você se nutre, ele vai compor o você, vai constituir quem você é. Então, se você se alimenta de porcaria, se você ouve besteira, se você só lê besteira, se você se alimenta, você tem muito excesso, né, de estímulos de dopamina, você tá se contaminando o tempo todo. E quando você tem muitos agentes externos novamente em contaminação, o que acontece com você? Você adoece, certo? Quando você fica com uma bactéria, você pega gripe, o que acontece contigo? Você adoece. Quando você se alimenta de porcaria, o que acontece com o seu corpo? Ele adoece. E os nossos corpos, todos eles estão unidos. Mental, emocional, físico, espiritual. Eles andam em união. Então, se o seu corpo físico está sendo nutrido de porcaria, os outros também serão contaminados. Com isso, você tem uma barreira de proteção muito menos ativa e isso te deixa muito mais suscetível a ataques espirituais, a manipulações externas. E isso, estou falando de mortos e não mortos, tá bom? Então, a alimentação física e psíquica é o segundo pilar que é importantíssimo para que você possa estar sempre protegido, porque isso leva ao terceiro pilar, que é o fortalecimento. O fortalecimento do corpo. Quando a gente tem uma boa alimentação, a gente tem mais energia, correto? Quando a gente tem uma boa alimentação psíquica, né, mental, emocional daquilo que a gente consome, nós temos a mente um pouco mais ventilada, né? Então a gente tem mais disponibilidade para pensar e ter criatividade. E se a gente tem fortalecimento físico, que é o quê? Fazer uma atividade física, né? Realmente ter um corpo forte, você tá alimentando e tá fortalecendo todos os seus 4 corpos sutis que a gente falou aqui. Físico, emocional, mental e espiritual. Com tudo isso aqui forte, é difícil algo te atacar, porque você tem um treino, você já tem um treinamento. Então, qualquer coisa, demanda, inveja, qualquer coisa externa que tente te afetar, você não vai cair tão fácil, porque você está ciente de quem você é.
Você tem força. Se algo vem para te demandar, de certa forma, energeticamente isso, a gente não tá falando só de trabalhos espirituais, tá? A gente tá falando de egrégoras de pessoas que não gostam de você, de inveja, de pensamento, de praguejamento. A gente falou sobre os vampiros energéticos no outro vídeo. Tudo isso consome energia, nos suga. Mas se a gente tem energia de sobra, se a gente se fortalece, fica mais difícil disso acontecer. Quando a gente tem mais certeza de quem se é, fica mais difícil de acontecer. Então, fortalecer os 4 corpos sutis é de suma importância para qualquer pessoa que queira se cuidar espiritualmente, inclusive para quem é magista. Para você, que é uma sacerdotisa, que é um magista, que trabalha espiritualmente, trabalha com condução energética, precisa necessariamente ter esses 4 corpos sutis muito bem fortalecidos. E o último pilar que eu quero falar com vocês, porque a minha intenção não é deixar esse vídeo tão longo quanto todos os que eu tenho aqui, é o pilar da autoridade espiritual. E o que é autoridade espiritual, gente? Isso a gente consegue com o tempo, tá? Não é algo que é do dia pra noite. Assim como todos, mas esse é uma questão de conquista. Quem você é? Qual é o teu caráter? Você fala o que você faz? Você cumpre o que você faz, os seus acordos, aquilo que você fala para as pessoas e para você mesmo e para a sua espiritualidade? Quando a espiritualidade vê que você é o que você prega, ela tem mais confiança em você e ela tende a te dar um esforcinho assim, um upzinho a mais. Se você é uma pessoa que você dá conta dos seus próprios combinados consigo mesma, você é uma pessoa confiável para poder a espiritualidade também confiar grandes feitos em você. Se você é uma pessoa que está de acordo, está disciplinada com os próprios objetivos, a espiritualidade sente que você está pronta para receber maiores responsabilidades. Quando a gente adquire autoridade espiritual, é um lugar de eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou capaz, eu sei que eu consigo, porque se eu me determinei a conseguir algo, a alcançar algo, isso eu vou conseguir. E isso é muito bem visto, sabe? Quando a gente é justo conosco, com as pessoas, quando a gente a trata de bons acordos, de boas experiências, boas parcerias, quando a gente procura ter uma vida na qual a gente determina e segue aquilo que a gente se propõe a fazer. Então, a autoridade espiritual, ela vem de uma confiança. Não tem como a gente falar de proteção se a gente não tiver confiança de que aquilo não deve chegar no meu campo. Na minha mesa, eu vou dar um exemplo para vocês de oráculo. Uma das coisas que eu sempre abro é dizendo o seguinte: essa mesa é minha, esse espaço é meu. Quem manda na minha energia sou eu. Quando eu invoco o Arcanjo Miguel e todos os meus ancestrais para me auxiliarem nas leituras, eu falo para eles que nenhuma energia externa que seja contrária às intenções deste trabalho, que é sagrado, não possa prosperar aqui. Então, eu afirmo, eu determino que aqui não há espaço para zombateria, não há espaço para atrapalhos, para toda e qualquer energia que seja contrária ao meu trabalho. Então, essa autoridade, eu dizer que eu determino, isso, essa força, essa confiança, isso é uma autoridade espiritual. E isso advém de uma boa conduta, principalmente com a espiritualidade, mas também uma firmeza interna. E aí a gente vai falar sobre ego, né? Então, a autoridade espiritual, quando os outros pilares eles estão muito bem pré-estabelecidos, você vai sentir que as coisas, elas estão, que o seu espaço e aquilo que você fala está sendo bem respeitado, sabe? É a mesma coisa quando alguém entra na sua casa, você fala, não entra aqui, não quero, não permito que você entre aqui. Isso funciona no externo fisicamente e funciona também espiritualmente. Então, a partir do momento que você determina de que essa atitude de uma pessoa não vai te afetar, ela não vai te afetar. Você precisa ter essa firmeza com a sua vida, porque senão você é uma pessoa facilmente influenciável. Então, tal energia não vai afetar a minha vibração, tal situação não vai me derrubar. Eu posso até ficar triste, eu posso até ficar melancólica, porque isso também são sentimentos humanos e a gente precisa dar vazão a eles.
mas isso não vai deixar, isso não vai me parar. Isso não vai atrapalhar o trabalho que eu preciso fazer hoje. Então, vencer esses ataques externos com essa afirmação de que, com essa determinação, com essa confiança de que aqui, nesse espaço, isso não é permitido, isso é autoridade espiritual. E isso é muito bem visto pela espiritualidade, é muito mais disso que eles gostariam que a gente tivesse na nossa vida. E isso faz com que a gente tenha até proteções a mais. Eu não estou trazendo nada para vocês a nível dogmático, né, de um trabalho espiritual mesmo, ou banhos, essas coisas, porque é uma coisa muito pessoal para cada pessoa, mas esses são pilares gerais para que você e qualquer pessoa já tenha aí 70% do caminho traçado para ter um campo energético mais protegido. Então, quanto mais você enfrenta seus medos, ou seja, se lapida como espírito, como ser humano, fazendo terapia, buscando instrumentos de autoconhecimento, como aqui que você está, astrologia, questões de saúde mental. Então, quando você enfrenta a sombra e entende melhor de si, quando você alimenta e fortalece todos os seus corpos sutis, né, emocional, mental, físico e espiritual, e quando você tem essa autoridade espiritual, você tem a confiança, você já matou tudo, praticamente tudo. Dali, o que te afetar, você trata com o resto. E aí vai ser muito mais fácil de resolver, vai ser muito mais fácil de você seguir, né? Porque aí se te afetar, vai te afetar 20%. Agora imagina, se você tá fraco espiritualmente, se você tá fraco de alimento mesmo, imunidade baixa, se você não se fortalece no corpo e se você ainda tem medo de tudo e qualquer coisa te para, qualquer opinião maldada, palavra praguejada, maldição intencionada vai te pegar. Qualquer coisa. A pessoa pode simplesmente lembrar de você e falar que pessoa chata. Isso vai te afetar. Isso vai chegar no seu campo. Então, quanto maior você sente que não é possível que o externo, que não te deseja o bem, te alcance, quanto mais você enxerga essa possibilidade, porque você é grande, você consegue, menos isso realmente te afeta. Então, quando você tem isso pré-determinado, é muito mais tranquilo você resolver qualquer outra coisa. E isso quer dizer que vou me eximir, nunca mais vou ter nenhum tipo de problema espiritual? Não, somos humanos. A gente tem oscilações de humor, a gente tem oscilações na vida, tudo pode acontecer. Mas eu te garanto que se você sempre tentar manter esses pilares da tua proteção espiritual, você vai passar por isso muito menos. E, na verdade, foram esses processos que eu precisei realmente mergulhar. Eu tinha ainda muitas questões de medo referente a crescimento, né? A vir aqui falar com vocês, a conteúdos. E eu percebi que para eu poder crescer, para eu poder alcançar o que eu desejava, eu precisava enfrentar meus medos, as minhas questões. E para isso eu precisaria estar muito forte, muito firme de que era isso que eu queria fazer, tá aqui comunicando o que eu comunico para vocês. E se eu tivesse com o meu propósito remexido, se eu tivesse deixado qualquer coisa dos meus pensamentos intrusivos me diminuírem, provavelmente eu ainda estava na cama ali pensando na vida, procrastinada, e não estaria conseguindo aqui trazer essa nova era que eu tô trazendo pro Ritana Alma. Então, eu só trago para vocês o que eu vivo. E é por isso que funciona tanto, é por isso que os atendimentos, as manas que passam comigo, essas deusas que estão comigo, que se acompanham comigo, elas também veem resultado na vida delas. Porque não tem como a gente passar algo que a gente não é. Então, eu espero que para você que você tá vendo esse vídeo, que esse vídeo seja nutridor para ti, nesse lugar de te crescer espiritualmente, que você seja uma pessoa forte, fortalecida, que nada nem ninguém possa diminuir o teu padrão vibratório. E assim você consiga alcançar as benesses, seus objetivos, porque com certeza você vai estar aí de mãozinha dada com a espiritualidade. E vai ser muito difícil algo tentar te derrubar, tá certo? Se você gostou desse vídeo, já curte como forma de gratidão para que eu possa trazer mais, é um canal que está em crescimento. Compartilha com aquela pessoa que você acha, que acredita que ela precisa
ouvir essas palavras. E, né, tem os meus contatos aqui na descrição, tem o link da bio, né, para que você possa entrar em contato comigo caso você queira uma consulta particular e entender, aprofundar aí mais sobre você, fazer a tua mudança de vida, alcançar os teus sonhos, e as redes sociais, que lá são os meus canais oficiais de transmissão, de comunicação, de todas as novidades que acontecem aqui pela Caravana Rita na Alma. Um beijo e até a próxima.